personalidade, produzindo adultos com desenvolvimento intelectual de crianças neuróticas. Entre os mecanismos de dominação, o Foro de São Paulo talvez seja o mais importante. Após queda do Muro de Berlim em 1989 da União Soviética, Fidel Castro é obrigado a substituir apoio do Bloco Oriental pelo apoio transnacional sul-americano. Fidel e Lula convocam em 1990 grupos guerrilheiros da América Latina para uma reunião. Partido dos Trabalhadores do Brasil, PDR do México, Antônio Navarro Wolff, colombiano, Movimento Bolívia Livre, ligado ao Partido Comunista Chinês, Partido Comunista Cubano, Exército de Libertação Nacional da Colômbia, Tupamaros, FARC, Frente Sandinista de Libertação da Nicarágua, União Revolucionária Nacional da Guatemala, Frente Farabundo, Marte de Libertação Nacional, Sendero Luminoso. A reunião é denominada de Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, senhoras e senhores, depois do diálogo interamericano, talvez seja a maior expressão da força de dominação que se abateu sobre a América Latina. É a maior reunião socialista do mundo, aceita grupos terroristas e criminosos em seu quadro, como por exemplo as Farc, o PCC, o Comando Vermelho, Sendero Luminoso e muitos outros, como veremos a seguir. Seu emblema é a América Latina de cabeça para baixo, pintada de vermelho. Hoje mudaram para um novo emblema verde e amarelo para disfarçar sua ideologia. Cria um Estado maior civil composto por Fidel Castro, Lula, Tomás Borges, ministro de Daniel Ortega e Frei Beto. Criam um Estado maior militar composto por Daniel Ortega, líder sandinista, Henrique Goiarán Merlo, do Exército Revolucionário do Povo de Colômbia, membros do Tupac Amaru, Sistema de Comunicação, Revista América Livre, formas de financiamento, sequestro, assaltos a bancos, roubo de gado, cobrança de impostos, pirataria, narcotráfico. Com o marxismo em desprestígio, adotam disfarces. Indigenismo, ecologia radical e fé. O indigenismo é utilizado para encobrir a ação de grupos revolucionários e a provocação do separatismo. Observemos nessas figuras a localização das reservas indígenas e as áreas de subsolo rico na Amazônia. Será uma mera coincidência? Lembremos-nos que existem mais de 100 mil ONGs na Amazônia trabalhando há 40 anos, fazendo um trabalho enorme sobre essas populações indígenas e a averiguação do subsolo dessa região. A ecologia radical é realizada através de ONGs, promotoras do terrorismo, assim como as Farc e o MST, que obstaculizam obras de infraestrutura em vários setores. Em 1995, Hugo Chávez é engajado ao Foro de São Paulo e se torna hoje sua principal liderança, mesmo porque possui material bélico suficiente para intimidar qualquer país na América Latina. Gramsci disse: não ataquem a religião diretamente, pois isso só reforçará a fé e a solidariedade internas. Penetrem nas igrejas e substituam o evangelho por nosso próprio ópio, o marxismo, como se fossem evangelhos. A partir da Conferência dos Bispos da América Latina em 1968 em Medellín, que afirmou a opção preferencial pelos pobres, teólogos e agentes pastorais deslancharam uma reforma preconizando a multiplicação de pequenas comunidades de fé, denominadas comunidades eclesiais de base. Estas seriam animadas por ministros leigos, muitos treinados em Cuba, e países comunistas, que ao invés de dedicarem-se ao culto, deveriam associar o entendimento da Bíblia, associando a linguagens marxistas. Envolvia também uma aproximação entre as pastorais e o movimento social. O retorno dos terroristas do exílio criou no Brasil a oportunidade tão desejada de minar a tenra democracia com vistas a liquidá-la, e instalar a sonhada ditadura do proletariado.
E não tenham dúvida, assim que conseguirem seu intento de tornar a América Latina um bloco socialista, e já estão muito perto disso, descolarão do proletariado, criando uns Comintern, como na União Soviética, aonde só eles é que terão as bênçãos de uma boa vida. Após essas denúncias, ocorre a mudança da sede do Foro de São Paulo para o estado do Pará, sob a tutela de Ana Júlia Carepa, governadora, para fugirem da associação com os atos de corrupção do governo, que assolam o país sob um mar de lama jamais visto, com a conivência dos meios de comunicação, sindicatos, associações, conselhos de classe, setores das igrejas. Porém, ao perceberem que seu apoio a tudo isso que está aí fere a democracia, o direito à propriedade e à liberdade, correrão como criancinhas famintas pedindo mamadeira aos que resistiram a tanta injustiça, desmando e criminalidade. A esquerda mundial já teve um momento de beleza. Che Guevara, Fidel Castro jovem, Cienfuegos, mesmo Mao da Longa Marcha, era uma bandeira de coragem, da luta por um novo homem. A esquerda já foi esperança, mas o tempo passou. E depois ela se mostrou incompetente, se corrompeu por dentro, criou uma classe de privilegiados, matou milhões em nome da vida, reprimiu milhões em nome da liberdade, mata milhões de fome na Coreia do Norte até hoje. Foi tudo um fracasso histórico e acabou. Só existe na América Latina como show e na mente de intelectuais medíocres como um sonho infantil. O show de Chaves se limpando do vexame depois que o rei da Espanha lhe mandou calar a boca foi patético. Aquele arrogante ditadorzão bancando o bonzinho com as crianças. E depois disse que os terroristas da Farc não são terroristas não, mas grupos de insurgentes. Na hora os terroristas o refutaram. Não, somos terroristas sim, e financiados pela cocaína, matamos com grana da droga e sequestramos mais 6 ontem. E vocês acham que intelectuais europeus e brasileiros têm coragem de denunciar os Chaves e as Farc? Nada. Eles têm medo de serem chamados de reacionários. Aqueles criminosos na floresta da Colômbia não são os heróis cubanos em Sierra Maestra, não. São traficantes de drogas em nome de um sonho que virou um pesadelo para mim. O Fórum de São Paulo é um encontro de partidos de esquerda da América Latina e acontece desde 1990. Entre os fundadores estão o PT do Brasil e as Farc, o grupo terrorista colombiano. Este ano, o fórum aconteceu em Montevidéu, no Uruguai, no edifício do Mercosul, à beira do Rio da Prata. Os participantes são representantes da velha esquerda da região. Entre os rostos conhecidos dos brasileiros estavam os petistas Marco Aurélio Garcia, José Eduardo Cardoso, Raul Ponte, Walter Pomar e Nilmário Miranda. O figurino geral é um atestado da monotonia do evento. Jaquetas de couro, paletó e, às vezes, gravata. Nada de militantes com camiseta do Che Guevara ou boinas, comuns em encontros esquerdistas. Nos discursos, todos dizem as mesmas coisas. Eles odeiam os Estados Unidos. A administração Bush, os verdadeiros e egoístas objetivos são apoderar-se dos recursos naturais do mundo. Amam a ditadura cubana. A solidariedade a Cuba, meus companheiros, nessa hora é mais importante do que e acham que o neoliberalismo é culpado de tudo que acontece de ruim na região. Pueblo han sido víctimas del saqueo del capitalismo. El otro imperialismo, el lobo feroz, el otro feroz. Combatendo o neoliberalismo, combatendo a exclusão social, combatendo a discriminação e lutando por uma sociedade mais justa e mais fraterna entre todos os brasileiros e membros e estrangeiros e todos os seres humanos. Eles também odeiam a imprensa burguesa. Há uma frase de um conservador francês que diz: "La légalité nous tue, la legalidad nos mata". E essa é a situação da direita e de seus pasquines, alguns dos quais incluso estão aqui assistindo a essa reunião, porque aqui é uma reunião democrática aberta a todos. E hasta os pasquines de extrema direita têm direito de estar aqui. Além disso, os membros do fórum, que se dizem contra o uso da violência, ficam tentando justificar a existência das Farc. O presidente da Nicarágua até lamentou a morte do chefe dos terroristas colombianos. Eu quero expressar minha condolência, minha solidariedade para com a Farc e para com
de la familia del comandante Marulanda. Mas o que deixa os velhos comunistas animados mesmo é o velho grito revolucionário cubano. Estaremos juntos, não nos vencerão. Adelante, comandante. Solo el pueblo unido jamás será vencido. Solo los pueblos unidos de América Latina y el Caribe jamás serán vencidos. ¡Que viva el Foro de Sao Paulo! ¡Viva la revolución!